Existe um relógio que não marca horas com ponteiros, nem precisa de bateria para funcionar. Esse relógio é profético, e cada vez que um selo se abre, cada vez que uma trombeta soa no mundo espiritual, os ponteiros desse relógio avançam mais um passo em direção ao grande desfecho que as Escrituras anunciaram há milhares de anos. E se eu te disser que esse relógio está mais adiantado do que você imagina? Se eu te disser que um homem, décadas atrás, ensinou com uma clareza sobrenatural sobre os tempos que nós estamos vivendo agora, você acreditaria? Em junho de 1933, dentro de um antigo salão na Meigs Avenue, em Jeffersonville, Indiana, algo extraordinário aconteceu durante um culto matinal. William Branham, antes de subir para pregar, recebeu uma sequência de visões que descreviam eventos que aconteceriam antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo registrou essas visões por escrito, e naquela manhã as compartilhou com a congregação presente. Essas visões não eram vagas nem genéricas. Elas falavam de nações, de guerras, de avanços tecnológicos e de transformações morais que se desdobrariam ao longo das décadas seguintes. O profeta Daniel, séculos antes de Cristo, recebeu uma ordem direta do Altíssimo. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, está escrito: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Esse versículo não é apenas uma descrição poética, é uma chave profética que tranca e destranca revelações de acordo com o tempo de Deus. E Branham ensinou, com profundidade teológica, que aquilo que foi selado no tempo de Daniel começou a ser aberto em nossa geração. Se você está assistindo esse vídeo agora, de qualquer lugar do Brasil, eu quero que você pare um instante e pense sobre isso. Comente aqui embaixo de qual estado você está nos ouvindo, porque essa mensagem não é por acaso. Ela chegou até você num momento muito específico. E o que você vai ouvir nos próximos minutos pode transformar a maneira como você enxerga os dias que estamos vivendo. Branham pregou extensivamente sobre o livro de Apocalipse. No seu livro, An Exposition of the Seven Church Ages, ele ensinou que a história da igreja cristã foi dividida em 7 períodos distintos, cada um representado por uma das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Cada era teve um mensageiro específico, um homem ungido por Deus para trazer a verdade daquela geração. Paulo foi o mensageiro da primeira era, Irineu, da segunda, Martinho de Tours, da terceira, Columba, da quarta. Martinho Lutero trouxe a reforma na quinta era. John Wesley avivou a sexta. E a sétima era, a Era de Laodiceia, que Branham ensinou ter começado por volta de 1906. É a era em que vivemos hoje. A Era de Laodiceia é descrita em Apocalipse 3, versículo 15 a 17, como a Era morna, a era que diz: sou rica, estou enriquecida, de nada tenho falta, mas que não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Branham ensinou que essa era seria marcada por uma grande apostasia dentro das igrejas organizadas, onde a forma de piedade existiria, mas o poder seria negado, exatamente como Paulo alertou em 2 Timóteo capítulo 3. E é justamente dentro desse cenário que os ensinamentos proféticos de Branham se tornam mais relevantes do que nunca. Nos sermões que ele pregou entre 1961 e 1965, particularmente a série sobre as 70 semanas de Daniel e os 7 selos de Apocalipse, Branham traçou uma linha profética que conecta as profecias do Antigo Testamento com os eventos do tempo do fim. E o que torna esses ensinamentos tão impactantes é que eles não se baseiam em especulações humanas. Cada ponto é ancorado nas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E a pergunta que muitos estudiosos estão fazendo hoje é: o que esses textos indicam sobre os dias que estamos vivendo nesta geração? Naquela manhã de junho de 1933, as visões que William Branham recebeu não foram sussurros vagos no vento. Foram imagens nítidas, com detalhes que seriam verificados nas décadas seguintes por qualquer pessoa que estudasse a história do século XX com olhos atentos.
Branham registrou essas visões e as pregou publicamente em diversos sermões ao longo de sua vida, incluindo o sermão Condemnation by Representation, pregado em 13 de novembro de 1960, e também no sermão The 70th Week of Daniel, de 6 de agosto de 1961, onde ele as leu diretamente de suas anotações originais. A primeira visão mostrava que o ditador da Itália, Mussolini, invadiria a Etiópia. A voz na visão declarou que a Etiópia cairia diante dos passos dele, mas que o próprio ditador teria um fim terrível e seu próprio povo cuspiria sobre ele. Isso se cumpriu de forma exata quando Mussolini invadiu a Etiópia em 1935 e foi executado por partisãs italianos em abril de 1945, tendo seu corpo pendurado de cabeça para baixo numa praça pública em Milão. A segunda visão indicava que a América seria arrastada para uma guerra mundial contra a Alemanha, liderada por um austríaco chamado Adolf Hitler. Branham viu isso antes mesmo de Hitler consolidar seu poder. A terceira visão mostrava o surgimento de 3 grandes movimentos ideológicos no mundo, e que todos eles seriam eventualmente absorvidos por um único sistema. Branham identificou esses movimentos como o nazismo, o fascismo e o comunismo, e ensinou que o espírito por trás deles convergiria num sistema de controle global nos últimos dias. A quarta visão é uma das que mais impressiona quem estuda esses textos hoje. Branham viu que os automóveis teriam um formato ovalado, como um ovo, e que as pessoas viajariam em veículos que não precisariam de motorista. Lembre-se, isso foi dito em 1933, quando os carros tinham formato de caixa, e a ideia de um veículo autônomo era pura ficção científica. Hoje, quando olhamos para os avanços da tecnologia automotiva e os sistemas de direção autônoma, essa visão ganha um peso extraordinário. A quinta visão tratava da degradação moral da sociedade. Branham viu as mulheres adotando comportamentos e vestimentas cada vez mais imorais e que a influência feminina cresceria de forma desordenada na sociedade. A sexta visão mostrava a ascensão de uma mulher poderosa, ou de um sistema representado por uma figura feminina que dominaria com autoridade sobre a terra. Branham sentiu em seu coração que essa figura poderia representar a ascensão de um sistema religioso que as Escrituras descrevem simbolicamente como uma mulher, conforme Apocalipse capítulo 17. E a sétima visão foi a mais devastadora de todas. Branham viu uma grande explosão que destruiu completamente a terra da América, deixando-a em ruínas fumegantes, com crateras por toda parte e nenhuma vida humana à vista. Ele descreveu essa cena no capítulo da Era de Laodiceia do seu livro An Exposition of the Seven Church Ages, páginas 321 e 322, onde também declarou que essas visões eram contínuas e que ele as havia escrito naquela mesma manhã de 1933. Se você está ouvindo isso e sente que algo dentro de você está inquieto, preste atenção nesse sentimento, porque o mesmo Deus que revelou o futuro a Daniel, que mostrou a João no Apocalipse as coisas que haveriam de acontecer, esse mesmo Deus continua falando. A questão não é se ele está falando. A questão é se nós estamos ouvindo. E para você que está acompanhando daqui do Brasil, me diz uma coisa nos comentários. Qual dessas visões mais te impressionou? Existe um livro mencionado nas Escrituras que estava selado com 7 selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abri-lo ou sequer de olhar para ele. O apóstolo João, ao ver essa cena no Apocalipse capítulo 5, chorou muito, porque parecia que ninguém poderia revelar os mistérios contidos naquele livro, até que um dos anciãos disse: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Essa passagem de Apocalipse 5, versículos 1 a 5, foi o alicerce de uma das séries de pregações mais profundas que William Branham já entregou. Em março de 1963, Branham pregou 7 noites consecutivas no Branham Tabernacle, em Jeffersonville, Indiana, abrindo cada um dos 7 selos de Apocalipse. Essas pregações foram gravadas em fita e circulam até hoje pelo mundo inteiro. Antes dessa série de pregações, algo extraordinário havia acontecido.
Em 22 de dezembro de 1962, Branham teve uma visão onde se viu em pé perto de Tucson, no Arizona, tirando uma farpa de espinho de sua calça, quando uma tremenda explosão sacudiu a montanha. Ele contou essa visão à sua congregação no dia 30 de dezembro de 1962, no sermão intitulado Sirs, Is This the Time? E tudo foi registrado em gravação. Semanas depois, em 28 de fevereiro de 1963, enquanto caçava nas montanhas do Arizona, a visão se cumpriu de forma literal. Ele notou uma farpa de espinho em sua calça e, ao se abaixar para tirá-la, uma explosão poderosa sacudiu o local. Olhando para cima, ele viu uma constelação de 7 anjos em formato de pirâmide vindo em sua direção. Essa formação foi tão real e sobrenatural que a revista Life Magazine, em sua edição de 17 de maio de 1963, e a revista Science, em 19 de abril de 1963, publicaram fotografias de uma nuvem misteriosa em forma de anel no alto da estratosfera sobre o norte do Arizona, a mais de 40 quilômetros de altitude, onde nenhuma nuvem natural poderia se formar. Branham retornou a Jeffersonville e, durante 7 noites de 17 a 24 de março de 1963, pregou sobre os 7 selos. Ele mesmo testemunhou que cada manhã, enquanto orava e estudava em seu quarto, a revelação vinha de forma sobrenatural, contrária a tudo o que ele ou qualquer outro pregador havia ensinado antes. No sermão do 7º selo, pregado na noite de 24 de março, Branham declarou que quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, conforme Apocalipse 8, versículo 1. Ele ensinou que esse selo continha um mistério tão sagrado que Deus não permitiu que fosse completamente revelado. Antes de eu continuar, eu preciso te falar de uma coisa urgente. Eu chamo de Protocolo Gozen, o passo a passo de 21 dias que Branham ensinou para trancar as portas espirituais da sua casa antes que o aperto de 2026 comece. Não é um livro para ler no sofá. É um guia prático que milhares de famílias já estão usando para proteger seus filhos do que vem. Custa menos que um lanche na padaria, mas vale a eternidade da sua casa. O link está logo abaixo. Não espere o acordo ser assinado e a luz apagar. Clique agora e blinde sua família antes que seja tarde demais. Branham ensinou que os 6 primeiros selos revelavam como o espírito do anticristo operou ao longo das eras da igreja, montando 4 cavalos diferentes: branco, vermelho, preto e amarelo, conforme Apocalipse capítulo 6. Mas o 7º selo era diferente. Ele disse que o 7º selo era a vinda do Senhor e que esse mistério estava conectado aos 7 trovões de Apocalipse 10, que João ouviu, mas foi proibido de escrever. Branham declarou no sermão do 7º selo: sentimos que ouvimos sua voz na abertura desses selos, falando que é o último dia e o tempo está próximo. Para compreender o que os textos de Branham apontam sobre esta geração, é preciso entender o mapa que ele traçou a partir de Apocalipse capítulos 2 e 3. Branham ensinou que as 7 igrejas mencionadas por Jesus nessa passagem não representavam apenas 7 congregações locais da Ásia Menor no 1º século. Elas representavam 7 períodos proféticos da história da igreja cristã, desde o dia de Pentecostes até o retorno do Senhor. Cada era teve características espirituais distintas, batalhas específicas contra o espírito do anticristo e um mensageiro escolhido por Deus para trazer a luz daquele período. A primeira era foi Éfeso, que Branham situou entre os anos 53 e 170 d.C. O mensageiro dessa era foi o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento e estabeleceu o fundamento doutrinário da dispensação da graça. A segunda era foi Esmirna, de 170 a 312, cujo mensageiro foi Irineu de Lyon, um defensor incansável da fé apostólica contra as heresias que já começavam a corromper a igreja. A terceira era Pérgamo, de 312 a 606. Teve como mensageiro Martinho de Tours, que viveu numa época em que o cristianismo foi oficializado pelo Império Romano, e com essa oficialização veio a mistura perigosa entre o sagrado e o político. A quarta era foi Tiatira, de 606 a 1520,
o longo período que muitos historiadores chamam de Idade das Trevas. Branham identificou Columba como o mensageiro dessa era, um missionário que preservou a chama do evangelho verdadeiro nas Ilhas Britânicas, enquanto o sistema religioso organizado dominava a Europa com mão de ferro. A Quinta Era, Sardes, de 1520 a 1750, trouxe Martinho Lutero como mensageiro, o homem que cravou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e reacendeu a doutrina da justificação pela fé, conforme Paulo ensinou em Romanos capítulo 5. A Sexta Era, Filadélfia, de 1750 a 1906, teve John Wesley como mensageiro. Wesley trouxe a mensagem da santificação e do avivamento que sacudiu a Inglaterra e atravessou o Atlântico. E então veio a Sétima e Última Era, Laodiceia. Branham ensinou que essa era começou por volta de 1906, com o início do movimento pentecostal. No livro An Exposition of the Seven Church Ages, ele escreveu que a Era de Laodiceia seria a última antes do retorno do Senhor, e que essa era seria marcada por uma mornidão espiritual sem precedentes. Em Apocalipse 3, versículos 14 a 22, Jesus se dirige a essa era com palavras que cortam como espada. Ele diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Branham ensinou que essa era produziria mais organização religiosa, mais riqueza material nas igrejas e mais confissão de fé do que qualquer outra era anterior, mas que o poder genuíno do Espírito Santo estaria ausente na maioria das congregações. Ele destacou que Laodiceia é a única era em que Cristo é retratado do lado de fora da sua própria igreja, batendo na porta para entrar. E aqui está o ponto que conecta tudo. Branham ensinou que quando a era de Laodiceia se encerrar, a dispensação da graça para os gentios terminará, e Deus voltará a sua atenção para Israel, cumprindo a última semana profética de Daniel. Se estamos vivendo o fim dessa era, e os sinais que Branham descreveu estão se manifestando diante dos nossos olhos, então o relógio profético está muito mais avançado do que a maioria das pessoas imagina. A pergunta que fica no ar não é se isso vai acontecer, mas quando. Existe uma passagem nas Escrituras que faz até os mais experientes estudiosos da Bíblia pararem em silêncio. Está em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7. João viu um anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça, o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Na sua mão havia um livrinho aberto, e quando ele clamou com grande voz, 7 trovões emitiram as suas vozes. João estava prestes a escrever o que ouviu, mas uma voz do céu disse: "Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas." Esse é um dos maiores mistérios de toda a Bíblia, e Branham dedicou um estudo profundo a essa passagem. No Sermão do Sétimo Selo, pregado em 24 de março de 1963, Branham ensinou que o silêncio no céu por meia hora, mencionado em Apocalipse 8, versículo 1, estava diretamente conectado ao mistério dos 7 trovões. Ele declarou que o conteúdo dos 7 trovões não havia sido revelado em nenhum lugar das Escrituras, e que esse mistério era tão sagrado que o próprio Deus o manteve selado. Branham disse que o 7º selo continha o mistério da vinda do Senhor, e que quando esse mistério fosse completamente compreendido, a noiva de Cristo receberia a fé necessária para a transformação e o arrebatamento. Branham também ensinou sobre a conexão entre Apocalipse 10, versículo 7, e o encerramento do mistério de Deus. Esse versículo diz: "Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos." Ele pregou que o 7º anjo não era um ser celestial, mas um mensageiro humano enviado por Deus à 7ª e última era da Igreja, e que através desse mensageiro, os mistérios selados desde os tempos antigos seriam finalmente abertos ao povo de Deus. No sermão Souls That Are in Prison Now, pregado em 10 de novembro de 1963, Branham reafirmou que os 7 selos continham toda a revelação necessária para esta era.
Ele ensinou que nada poderia ser adicionado ou removido da palavra de Deus, e que os 7 trovões estavam contidos dentro da revelação dos 7 selos. No sermão This Day This Scripture is Fulfilled, ele declarou que a profecia dos anjos de Deus, retornando após sua mensagem, havia se cumprido naqueles dias, e que os 7 selos haviam sido abertos para esta geração. Agora, por que isso importa para você que está assistindo esse vídeo hoje? Porque Branham ensinou, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que o arrebatamento da igreja aconteceria em 3 estágios. O primeiro estágio é o clamor, que é uma mensagem chamando o povo de Deus para fora da confusão religiosa da Babilônia, conforme Apocalipse 18, versículo 4, e Mateus 25, versículo 6. O segundo estágio é a voz do arcanjo, e o terceiro estágio é a trombeta de Deus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntos. Se você sente no seu coração que essa mensagem está falando diretamente com você, eu quero te pedir algo simples. Deixa o seu nome aqui nos comentários para a oração. Não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a sua luta neste momento. O mesmo Deus que revelou mistérios selados desde a fundação do mundo é o Deus que conhece o seu nome e a sua situação. Jesus Cristo, quando seus discípulos perguntaram qual seria o sinal da sua vinda e do fim dos tempos, não respondeu com silêncio. Ele abriu um panorama profético em Mateus capítulo 24, que continua ecoando através dos séculos até chegar aos nossos ouvidos hoje. Ele falou de guerras, fomes, pestilências, terremotos em vários lugares e disse que todas essas coisas seriam o princípio das dores. Branham pegou essas palavras de Jesus e as colocou lado a lado com o que ele havia recebido por revelação. E o resultado é um quadro profético que faz qualquer coração sincero tremer diante da proximidade dos eventos finais. No sermão Christ is the Mystery of God Revealed, pregado em 28 de julho de 1963 no Branham Tabernacle, uma pregação que durou 4 horas inteiras, Branham ensinou que Deus, ao longo de todas as eras, esteve gradualmente revelando um mistério que estava escondido desde antes da fundação do mundo. Ele declarou que toda a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo, e que todos os atos dos crentes ao longo das Escrituras foram tipos e sombras expressando o grande objetivo que Deus tinha desde o princípio. E esse objetivo final era se expressar através de um povo, uma noiva, que carregaria sua natureza e sua palavra. Branham ensinou extensivamente sobre Lucas 17, versículo 30, que diz: "Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar." Ele pregou que essa manifestação não era a segunda vinda física de Cristo, mas uma revelação do Filho do Homem através de um ministério profético que precederia o arrebatamento. Segundo o historiador Douglas Weaver, que estudou profundamente o ministério de Branham, essa ênfase em Lucas 17 e 30 e em Malaquias 4, versículos 5 e 6, dominou os últimos anos do seu ministério. Malaquias profetizou que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e que ele converteria o coração dos filhos aos pais, restaurando a fé apostólica original. Os sinais que Branham apontou como marcadores do tempo do fim são impressionantes quando colocados ao lado do cenário atual. Ele pregou sobre a apostasia generalizada dentro das igrejas organizadas, onde a forma de piedade existiria, mas o poder seria negado, exatamente como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Ele falou sobre o avanço tecnológico sem precedentes, que Daniel 12, versículo 4 já havia profetizado, ao dizer que o conhecimento se multiplicaria. Ele ensinou sobre o surgimento de sistemas de controle que tentariam dominar as nações, sistemas que as Escrituras descrevem como a Babilônia moderna, os mercadores da terra mencionados em Apocalipse 18. Branham também ensinou sobre a reunificação de Israel como nação em 1948 e pregou que essa era a figueira brotando conforme Jesus profetizou em Mateus 24, versículo 32. Ele disse que a geração que visse Israel se tornando nação
novamente não passaria sem que todas essas coisas se cumprissem. E aqui estamos nós, décadas depois, vendo cada um desses sinais se intensificando diante dos nossos olhos, como dores de parto que ficam mais frequentes e mais fortes à medida que o nascimento se aproxima. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém da sua família, um amigo, um irmão na fé, compartilha esse vídeo agora mesmo. Às vezes, um simples gesto de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usa para despertar uma alma que está dormindo. De todas as profecias do Antigo Testamento, poucas são tão precisas e ao mesmo tempo tão complexas quanto a profecia das 70 semanas de Daniel. Essa profecia se encontra em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, e foi dada ao profeta Daniel pelo anjo Gabriel. Branham pregou uma série inteira de 3 sermões sobre esse tema em julho e agosto de 1961, no Branham Tabernacle. O primeiro sermão, Gabriel's Instructions to Daniel, foi pregado em 30 de julho de 1961 pela manhã. O segundo, The Sixfold Purpose of Gabriel's Visit to Daniel, no mesmo dia à noite. E o terceiro, The 70th Week of Daniel, foi pregado em 6 de agosto de 1961, com duração de 2 horas e 23 minutos, inteiramente gravado em fita. Branham ensinou que as 70 semanas proféticas de Daniel não eram semanas de 7 dias, mas semanas de 7 anos, totalizando 490 anos no total. Ele explicou com clareza que 69 dessas semanas proféticas já haviam sido cumpridas com exatidão matemática até a primeira vinda do Messias. Ele usou o quadro negro durante o sermão para ilustrar a linha do tempo, mostrando que as primeiras 7 semanas, ou 49 anos, corresponderam à reconstrução de Jerusalém. As 62 semanas seguintes levaram exatamente até o momento em que o Messias foi cortado, crucificado, sem nada ter para si, conforme Daniel 9, versículo 26. Mas resta uma semana, a 70ª semana. E é essa semana que conecta todo o ensino profético de Branham com os dias que estamos vivendo. Branham ensinou que entre a 69ª e a 70ª semana existe um intervalo, um parêntese profético que é a dispensação da graça, o tempo em que Deus se voltou para os gentios. Ele declarou no sermão de 6 de agosto de 1961 que quando a igreja gentílica for cortada, ou seja, quando o último membro da noiva entrar, Deus voltará sua atenção para Israel e a 70ª semana começará. Branham ensinou que durante essa última semana de 7 anos, os 2 profetas mencionados em Apocalipse 11, versículos 3 a 12, aparecerão em Israel. Esses 2 profetas carregarão o espírito de Moisés e de Elias e profetizarão por 1260 dias, trazendo pragas e sinais como os que foram vistos no Egito e no tempo de Elias no Monte Carmelo. Branham conectou isso diretamente com o período da Grande Tribulação, que é reservado exclusivamente para Israel e para os 144 mil selados mencionados em Apocalipse 7, versículo 4. No livro An Exposition of the Seven Church Ages, páginas 321 e 322, Branham fez uma distinção importante. Ele escreveu: a era Laodiceia começou por volta da virada do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como servo de Deus que teve multidões de visões, das quais nenhuma jamais falhou, permita-me predizer, eu não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Ele fez questão de deixar claro que essa era uma previsão baseada nas visões, não uma profecia direta. E embora 1977 tenha passado, o princípio profético permanece intacto. A era de Laodiceia está em seus dias finais, e cada sinal que Branham apontou continua se intensificando. A pergunta que ecoa nos corações dos que estudam esses textos é direta e inescapável. Se 69 semanas se cumpriram com exatidão matemática perfeita, por que a 70ª semana seria diferente? Se Deus cumpriu cada detalhe nas primeiras 69, Ele cumprirá a última. E os ensinamentos de Branham, quando alinhados com as Escrituras e com os eventos que testemunhamos nesta geração,
apontam para uma realidade que ninguém deveria ignorar. Existe uma frase que William Branham repetiu em diversos sermões ao longo dos seus últimos anos de ministério, e ela carrega um peso que atravessa o tempo e chega até nós com a mesma urgência de quando foi dita pela primeira vez. Na conclusão do seu livro, An Exposition of the Seven Church Ages, ele declarou: "Não trago uma mensagem para que as pessoas sigam a mim ou se juntem à minha igreja ou comecem alguma comunhão ou organização. Eu nunca fiz isso e não farei agora. Não tenho interesse nessas coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e nas pessoas." Essas palavras revelam o coração de um homem que entendia que sua função não era construir um império religioso, mas apontar para Cristo. Branham ensinou que o papel do mensageiro do fim dos tempos era preparar a noiva para o noivo. No sermão Christ is the Mystery of God Revealed, ele explicou que Deus teve um propósito triplo desde antes da fundação do mundo. O primeiro era se revelar ao seu povo. O segundo era habitar entre eles. E o terceiro era restaurar todas as coisas de volta ao plano original, onde Deus e o homem caminhariam juntos novamente, como no Jardim do Éden antes da queda. Branham ensinou que a noiva de Cristo seria composta por aqueles que reconhecessem a palavra de Deus para a sua geração e a recebessem no coração, conforme Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27, que Cristo entregou-se pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Branham ensinou que essa purificação pela palavra é o processo que está acontecendo agora, nesta geração. Cada verdade restaurada ao longo das 7 eras da igreja foi como uma camada de pureza, sendo devolvida à noiva. A justificação pela fé veio com Lutero. A santificação veio com Wesley. O batismo do Espírito Santo veio com o movimento pentecostal. E a restauração completa da palavra veio através da revelação dos 7 selos. Branham ensinou no sermão The Resume of the Ages que o Espírito de Deus havia falado a cada era com a mesma exortação: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Ele declarou que essa mensagem não era apenas ensino teológico, mas um chamado do coração de Deus para que cada pessoa individualmente respondesse com fé genuína. E ele enfatizou que a verdadeira pregação e o verdadeiro ensino existem com um único propósito: para que as ovelhas ouçam a voz de Deus e o sigam. No contexto de tudo o que estudamos neste vídeo, desde as 7 visões de 1933 até os 7 selos, as 7 eras da igreja, os 7 trovões, as 70 semanas de Daniel e os sinais do tempo do fim, uma coisa fica absolutamente clara: não estamos falando de teoria. Estamos falando de realidade profética que se desdobra diante dos nossos olhos a cada dia que passa. Os textos de Branham, quando alinhados com as Escrituras, não apenas indicam que estamos vivendo nos dias finais da era de Laodiceia, mas apontam para uma convergência de eventos que esta geração testemunhará. Antes de eu encerrar, eu preciso te falar de uma coisa urgente. Eu chamo de Protocolo Gozen, o passo a passo de 21 dias que Branham ensinou para trancar as portas espirituais da sua casa antes que o aperto de 2026 comece. Não é um livro para ler no sofá. É um guia prático que milhares de famílias já estão usando para proteger seus filhos do que vem. Custa menos que um lanche na padaria, mas vale a eternidade da sua casa. O link está logo abaixo. Não espere o acordo ser assinado e a luz apagar. Clique agora e blinde sua família antes que seja tarde demais. Apocalipse 22, versículo 17. Encerra com um convite que ecoa desde o trono de Deus até o coração de cada pessoa que está ouvindo essas palavras agora. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." E quem ouve, diga: "Vem." E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Se essa mensagem tocou o seu coração,
Se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto ouvia, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, a eternidade de uma pessoa depende de um simples clique. Se inscreva neste canal para continuar acompanhando as revelações que ainda estão por vir. E se você ainda não deixou, coloca o seu nome aqui nos comentários. Eu quero orar por você pelo nome, porque cada alma que está ouvindo isso agora faz parte de algo muito maior do que imagina.